Olá, Web Condôminos. Começamos agora mais um podcast que trata do dia a dia da vida condominial, com transmissão pelo nosso YouTube Descomplicando Seu Condomínio. Nós temos aqui como nossos patrocinadores o administrador Wellington Ianelli, da Casinha, os síndicos profissionais Cristiane Xavier e Renato Taboada, da empresa Facility, e o especialista em portaria presencial Leonardo Dias, da empresa Grupo Alvo Serviços. Sendo podcast apresentado por essa advogada Fabiola Lopes, as portas do nosso condomínio continuam abertas para você participar aqui com a gente. Então, mande sua sugestão de pauta, comentário, reclamações, se você tiver, sugestões aqui nos nossos comentários do YouTube ou pelos nosso e-mail, descomplicando o seu condomínio, @gmail.com. Nossa, saiu o BR, né? Mas vamos lá, para no ponto .com. Nós temos o prazer aqui de descomplicar a sua dúvida, e se a sua dúvida for com um dos nossos convidados, a gente pede para ele gravar um videozinho e passar aqui para a gente colocar no programa, que sempre teremos o programa. Esse mês ainda não vamos ter esse programa, que a gente ainda está juntando aí as perguntas, mas todo começo de mês teremos o programa para descomplicar as dúvidas. E aí, se a sua dúvida for de um convidado específico, a gente pede para ele gravar um videozinho e no programa a gente vai colocar a sua pergunta e o convidado vai responder. Hoje nós estamos aqui com o síndico profissional Renato Taboada, e uma sugestão de um web condômino, ele falou sobre as vantagens de contratar síndico profissional. E realmente, assim, a gente ainda percebe muito que alguns condomínios têm a dificuldade de contratar, mas ainda não tem a dificuldade de eleger um síndico, não de contratar, de eleger um síndico. Só que eles ainda não conseguem ver essa vantagem do síndico profissional. Então, hoje a gente vai tratar desse assunto, né, Renata? Obrigada Vamos, por com estar aqui com a certeza. gente novamente no nosso podcast. Olá, Fabi. Olá, Web Condôminos. Sempre um prazer estar aqui fazendo essa troca de conhecimento com vocês. Vamos lá, né, Fabi? Então, o que que acontece? A profissionalização, até como alguns condôminos sempre bem colocam pra gente, ela traz, como tudo na vida, existem seus prós e contras, né? Um síndico profissional, ele não mora necessariamente no seu condomínio. Às vezes até acontece, tá? É raro, mas acontece. Ah, então, quem tem aquele hábito de tocar o interfone, ou tocar na porta do síndico quando acontece algum tipo de ocorrência, sendo ela urgente ou não, né? O que acontece muito, isso a gente não tem na profissionalização. Em contrapartida, a gente tem diversas outras coisas. Com a vinda do síndico profissional, o que que acontece? Nós conseguimos trazer diversos benefícios pelo nosso conhecimento de prestadores de serviço, né? Então a gente consegue fazer uma redução de contratos, dos valores dos contratos, a gente consegue negociar, porque veja bem, hoje negociar com a Facilities não é negociar com um condomínio, e você acaba tendo uma bagagem de negociação para dezenas de condomínios, né? Então, no que eu falo, uma empresa de portaria, uma empresa de desintetização, ou de limpeza de caixa d'água. Então, essas pessoas elas querem ter a Facilities como cliente porque são dezenas de clientes, né? Não é apenas um cliente. Então, a maneira como a gente consegue valor, né? O que você vende em massa é a mesma coisa um vendedor de carro ou um vendedor de Um imóvel. mercado, vamos dizer. Exato. Ou o mercado, como tem um atacadista. Quando você compra uma unidade é um preço, quando você compra 6 unidades é outro preço. Então, dessa mesma forma, a gente trabalha nesse sentido. E é aquilo, as pessoas entendem muito, eles sempre prezam por enxergar muito o preço e não o valor, que são coisas completamente diferentes.
Isso eu falo em todas as É o que muita assembleias. gente fala do custo-benefício, né? A gente já teve esse mês um podcast que a gente falou exatamente né, a gente estava falando das reclamações, mas foi até o que você falou, né? Naquele podcast, a reclamação e a gestão. Um síndico profissional, ele pode trazer essa gestão, Com né? certeza. Eu acho que eu vejo como uma das principais vantagens é você, além de ter o síndico, você vai trazer a gestão. Uma coisa que não, gente, Web Condôminos, a gente não está falando que você, síndico orgânico, não possa trazer também essa gestão para o condomínio. Mas é o que o Renato falou, às vezes é mais difícil você até conseguir melhores preços, você, até por também ter uma dificuldade de conhecimento em todas as áreas. Um síndico profissional, outra coisa, né, Renato, que você pode explicar aqui para gente, normalmente você tem uma equipe atrás de você que Sim, vai te sim, ajudar na sim. parte de Exato. obra, outra que vai essa equipe que vai te ajudar na parte de acompanhar um outro serviço, no caso Perfeito. de troca de bomba. Sim, sim. Então, a Facilis em si, né? Eu falo isso com mais propriedade e não a respeito ou desmerecendo ninguém, porque até como experiência, tá? Eu já vi muito síndico orgânico ser muito profissional e já vi muito síndico profissional ser nada profissional. Então, assim, não é a terminologia que define a eficácia dessa pessoa como síndico, tá? Ou como praticando uma gestão no condomínio. Agora, nós temos uma equipe, né? Temos um back-office, temos um engenheiro, né? Tem a Cristiane, que é nessa parte jurídica, ela De uma, financeira, é uma que tem. referência, financeiro também. Tratamos sempre com bons profissionais atrelados a gente, né? Uma boa administradora. É sempre um tripé, tá? Um condomínio, ele sempre é um tripé entre síndico, a parte jurídica e a administradora, tá? Então, se você tem um tripé bem fundamentado, se você tem esses três profissionais bem capacitados e trabalhando em prol do condomínio, a chance de você ter uma gestão assertiva e o condomínio caminhar bem é muito grande. Agora, Tá? explica pra gente, Renato, você acredita que essa dificuldade, até porque esse web condômino que falou do tema, ele disse que ele percebe ainda uma grande resistência, principalmente aqui na Baixada, da contratação do síndico profissional. O que que você, como síndico profissional, que você vai em muita assembleia, até simplesmente para apresentar o seu serviço, qual que você vê a maior dificuldade nessa contratação? É a falta que eles vão entende que vão ter a falta dessa troca, ou seria a falta do a questão de custo, de valores? Então, Fabio, uma coisa que eu sempre costumo pautar e que acontece nos condomínios. Cada condomínio tem um DNA. Nenhum condomínio é igual ao outro, tá? Então, sempre você tem que fazer uma análise daquele condomínio para ver como melhor atender. Não adianta, os condomínios não são iguais, as pessoas não são iguais, as demandas dos moradores são sempre diferentes. Um condomínio com pessoas mais idosas, eles vão te ligar mais. Eles não vão te mandar e-mail, às vezes vão te mandar WhatsApp. Entendeu? Um condomínio com pessoas novas, então isso é sempre muito mutável, tá? Então, para você entrar num condomínio, primeiro você tem que entender aquele condomínio. Senão você não consegue atender com excelência, tá? Isso funciona muito. Em Santos, a gente tem uma população relativamente bastante idosos, né? Então, eles têm uma maior disponibilidade para trabalhar em prol do condomínio. Só que com o tempo, o que foi se notando? Que essas pessoas, apesar de ter muito boa vontade, disponibilidade, às vezes eles não têm a assertividade necessária que aquele condomínio precisa. Entendeu? E isso é muito por conta de vivência dessas pessoas, né? Agora bem menos, mas pessoas que viveram em período de guerra, em período de escassez, que tratam o condomínio, aqueles senhorzinhos que tratam o condomínio como um banco, como se o condomínio tivesse fins lucrativos, quando o condomínio tivesse que ter um dinheiro muito grande
absurdamente em caixa, o que às vezes nem poder pode, entendeu? E aí o condomínio fica mais ou menos ali não bem assessorado, com muitas pendências, mas com um bom fluxo de caixa, entendeu? Então é sempre um equilíbrio. Aí pega um condomínio de pessoas mais jovens, que hoje em dia tem dois, três trabalhos, um ritmo de vida alucinante, e que assim, não tem tempo para doar para aquele condomínio. E eles Né? querem ele funcionando. Exato, e os outros que votaram nessa pessoa, né, que se candidatou, não querem nem saber da vida pessoal dele. Ele que deu o jeito dele, afinal ele se candidatou. O que não é um raciocínio errado. Né? De certa forma, se você assume uma responsabilidade, você tem que dar essa demanda. Mas uma empresa de sindicatura profissional, o que acontece? É o nosso trabalho. Né? Então, assim, nós trabalhamos no horário comercial em prol disso. Nós temos essa disponibilidade, nós estamos no condomínio acompanhando as empresas. Que horas as empresas vão no condomínio? No horário comercial, que muitas vezes as pessoas estão trabalhando e não conseguem, não é que não querem, eles não conseguem dar essa demanda. E uma coisa que é importante a gente falar para os nossos web condôminos que pensam principalmente na questão do custo, que aí eu não vou contratar porque é um custo maior. Também não dá para você tirar por parâmetro assim, porque eu fui no condomínio do meu primo, da minha vizinha, da vizinha, da vizinha, e ele disse que eles pagam tanto de síndico, né? Não vou nem falar em valores, mas pagam um valor e a gente aqui não consegue, porque se for esse valor dividido pelo número de unidades, vai ser absurdo. A sindicatura também, o síndico profissional, ele vai variar os valores conforme a quantidade de unidades, a quantidade que a gente deixa para um próximo podcast, o DNA do condomínio, né? Perfeito. Então, vocês acabam avaliando tudo isso para apresentar o orçamento. Lógico. Tem que ser bastante inclusivo. Não adianta eu querer cobrar um preço que eu cobro num condomínio clube, num condomínio de... 3 andares com Exato. 9 unidades. Entendeu? Não é a mesma coisa. Porque a nossa análise é uma análise de horas. Quantas horas eu preciso para trabalhar em prol desse condomínio? E aí a gente vai valorar. Entendeu? É normal isso, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Gente. Também é importante você falar que até para você valorar é uma questão de horas, porque você também vai analisar assim, às vezes é um prédio pequeno, mas você quando vai analisar, ele está totalmente necessitando, vai precisar, pelo menos num primeiro ano, ele vai precisar até de mais horas do que um prédio grande que já está mais ou menos estruturado, que tem um zelador, que tem manutencista, que já tem toda uma estrutura orgânica que faz aquele condomínio mais ou menos girar, né? E eu só vou pontualmente municiando essas pessoas e dando soluções. Já feito. Mas assim, um condomínio que tem bem menos estruturado, tem só uma faxineira, precisa de AVCB, não tem filtro, que a gente pegou assim, tá? Que não tinha muita, assim, não tinha nada, mas tinha dinheiro em caixa. Porque tinha um senhorzinho que juntou dinheiro, mas falou, olha, eu juntei dinheiro, agora eu preciso de um profissional porque eu não sei o que fazer. Eu não sei como fazer, eu não sei como implementar, então eu preciso dessa ajuda. Daí a gente começou o trabalho e tudo mais, puxando orçamentos, explicando, traçando prioridades e falando, olha, vamos começar fazendo isso. Aí no primeiro momento vocês passaram, naquele ano vocês assumiram como síndico profissional. Como síndico. E aí você até pode ao mesmo tempo já dando até uma assessoria, porque dali um tempo você consegue deixar ele voltar a caminhar, né? Sim. Porque certeza. Aí ele volta como síndico, porque o caminho vai estar já traçado, sim, né? Sim, era uma questão de sistemas que o condomínio precisava e tudo mais. Então, reconhecimento facial, a gente conseguiu implementar um monte de novidades e coisas legais, bacanas, e o condomínio hoje em dia vai muito bem, obrigado. Então, deixa aí o seu telefone, que como você sempre fala nos nossos podcasts, apesar de ter o telefone ali da Facility, é mais fácil falar com o Não, pode Renato ligar na daqui. Facility também, tá? A minha sócia Cristiane, ela vai atender. Mas ela vai atender, eu sempre brinco que ela não atende. Telefone. Nós temos o nosso e-mail, né, que é facilitiescondominios@gmail.com. Temos também o Instagram, que é só procurar Facilities Management, que você vai achar lá direitinho.
O meu telefone é o 19 98820 5935. Então, gente, a gente vai encerrando aí o nosso podcast de hoje. Agradecemos a todos os nossos web condôminos que estiveram aqui com a gente. Vai lá nas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube, Descomplicando Seu Condomínio. Compartilhe, ative o sininho, comente e continue sempre focado nos seus sonhos, porque só o esforço te leva para o sucesso. Tchau, gente, até o próximo podcast. Alvos Serviços, a mais completa empresa de serviços como controlador de acessos, limpeza pós-obra, auxiliar de limpeza, orientação de acesso e estacionamento, portaria e supervisão 24 horas. E-mail contato@grupoalvo7.com.br. Telefones 13 3219 1741 ou no nosso WhatsApp 13 97405 8898. Alvos Serviços.